pessoal, essa semana no Duplo Clique a gente bateu um papo, obviamente, sobre o ataque de Israel ao Irã. O segundo tópico são os protestos de Los Angeles e toda a confusão que está acontecendo nos Estados Unidos com a Guarda Nacional, o Gavin Newsom, o Trump e todos os protestos do No Kings. E a gente também vai falar de IA. A Dea vai contar do Vivatech de Paris, do que ela viu com a NVIDIA lá. E a gente vai fechar falando das novidades que a Apple acabou de anunciar e se ela está ou não ficando para trás na inteligência artificial. Bora lá? Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, Dea, enquanto a gente está congelando aqui em São Paulo, você está vivendo o verão europeu? Ah, é uma delícia, gente. O Cannes é sempre uma boa ideia, né? Tô aqui, cheguei ontem pro festival, pro International Creativity Festival, né? O Cannes Lions. Vou passar a semana aqui. Ah, é um privilégio estar aqui, é muito bom. Fico muito contente de voltar. Meu terceiro ano aqui em Cannes. Ai, que delícia. Eu nunca consegui ir pra Cannes no festival. Quem sabe um dia eu vou com você. Muito bom. Vamos. Dea... Acho que é uma super oportunidade para entender para onde o marketing, a comunicação. Acho que você tinha que estar aqui, sabia? Eu também pra você acho, é super né? importante. É que nesse meu tempo eu preciso, né, trabalhar, vender muito seus Alguém tem que pagar os boletos, né? Precisa pagar o lifestyle, entendeu? A obra e tudo isso. Mas, gente, por isso que nós estamos gravando no domingo. Eu já recebi mensagens, amo, que tem gente que fica esperando o Duplo Clique sair, né? E daí já chega o fim de semana e fala, cadê? Porque geralmente a gente grava na sexta, mas às vezes a vida acontece, né, Dea? A Dea tava entre Londres e Cannes e tudo, e a gente prefere gravar de manhã. Não, eu tô confundindo aqui um pouco as gravações, né? Realmente é na sexta de manhã que a gente normalmente grava, mas nessas últimas semanas a gente tá nessa rota isso, né, dos gente? festivais europeus. Então teve SX Londres, semana passada Vivatech em Paris e agora Cannes Lions. A semana que vem eu vou estar no Brasil. Ai, que delícia! Finalmente eu vou ter a Dea de volta. É isso, né, gente? Ter essa dupla que eu tenho aqui, a Dea famosa, viajando para todos os lugares, trazendo esses conteúdos. Tem disso, né? Mas tudo bem, ela não abandonou a gente e ela está gravando de todas as cidades. Maravilhosa. Dea, jamais. Vamos lá, muita coisa aconteceu essa semana, né? Você sabe que no começo da semana eu tava super nerd, já comecei a fazer toda a pauta do que aconteceu da Apple, né? Do que tá acontecendo de IA. De repente, essa escalada de tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Assim, com a Califórnia, os protestos de Los Angeles e tudo isso. E depois ainda veio o ataque ao Irã. Então, realmente... Daí você fala, nossa, a Apple falou alguma coisa essa semana que eu nem lembrava mais. Então, eu tô um pouco com essa sensação, sabe? De que a gente tá sendo assim, né? E a gente, quando faz a pauta do podcast, a gente fica acho que mais atento a isso, né? Porque você começa a pauta no começo da semana, achando que aquele vai ser o assunto dominante, e aí chega quarta-feira, quinta-feira, coisas acontecem, né? E a gente vai reorganizando as prioridades, né? Até difícil a gente, quando começa a gravar o podcast, definir quais assuntos merecem um duplo clique. Porque tem muita coisa acontecendo, coisas que a gente precisa prestar atenção, e eu estando aqui na Europa também as pautas mudam um pouco, né? As pautas são um pouco diferentes dependendo do que a gente é impactado aqui. O algoritmo muda, a geolocalização, a vida que a gente está aqui, as notícias vão sendo um pouco diferentes, né? Então a gente vai trocando aí um pouco e montando essa pauta aí da nossa conversa agora. É verdade. Mas bom, indo numa ordem talvez cronológica, né, de trás para frente, ou talvez pelos assuntos que são literalmente os mais bombásticos, né? Eu acho que a gente pode começar falando com esse ataque que pegou, pelo menos, né, nós cidadãos normais, todos de surpresa, que foi o ataque de Israel à Irã. Pois é, eu acho que o Israel também pegou a Irã de surpresa, né? Acho que essa foi um primeiro ponto interessante dessa história. Porque esse domingo, hoje, na verdade, iam acontecer novas conversas, ou seja, mais uma rodada de conversas em Oman, essas negociações que os Estados Unidos estavam liderando sobre o programa nuclear de Israel. Então, por mais que o Irã
soubesse que isso podia acontecer em algum momento, eles não imaginavam que esse ataque fosse acontecer antes desse novo capítulo das conversas. Então esse foi o elemento surpresa, foi o fator aí que deu essa vantagem a Israel e que pegou realmente o Irã de surpresa. E quando a gente começa a entender, né, por que agora, né, no meio, todo mundo prestando atenção nessas questões mais humanitárias que se tornaram mais fortes nas 2 últimas semanas, né? A gente viu a mídia, muitas pessoas, muitos protestos no mundo inteiro falando, né, para que invocando as Nações Unidas para que tivesse uma atuação um pouco mais pesada, para que Israel de fato parasse esses ataques à região ali da faixa de Gaza. E no meio disso tudo, Israel toma essa outra atitude, né? Muda um pouco a conversa, muda o tom, né? Isso inclusive é seria um dos motivos, né? Numa matéria muito boa que saiu do Financial Times essa semana, que esse talvez tivesse sido uma das razões para o ataque, assim, mudar um pouco a conversa e garantir um pouco de goodwill com relação a Israel, porque esse ataque tem sido apoiado pela maioria dos países europeus, pelos Estados Unidos, inclusive por boa parte da população iraniana, né, que vive ali refém de um regime horroroso, né, há muitos e muitos anos. Então, Israel, de uma certa forma, está buscando um protagonismo positivo ali nessa região e está tentando se estabelecer, se consolidar como, né, talvez a nova liderança ali dessa região. Então isso é um assunto muito interessante, assim, de entender por que Israel está fazendo isso agora, né? Teve já o ataque do Líbano que Israel fez há um tempo atrás e que mostrou que ele tem poderio militar, que ele tem essa capacidade de liderar a região e de redesenhar a geopolítica da região. Então acho que ele se tornou mais, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderado, talvez, né, depois desse ataque ao Líbano no ano passado, né? E a sensação de que Israel vive mesmo sentado ali numa panela de pressão, porque o poderio nuclear do Irã, embora ninguém saiba exatamente qual estava muito próximo de se tornar real, né? Eles estavam muito próximos de ser capazes de construir uma bomba atômica, né? Então isso para Israel é uma ameaça existencial, é o maior oponente ali na região. Então acho que isso para ele era muito importante, evitar que isso acontecesse, né? E também o fato de que Israel não estava, né, acreditando muito nessas negociações lideradas pelos Estados Unidos. Acho que isso estava se arrastando já há muito tempo. Acho que essa via diplomática ou a via por sanções não estava surtindo muito efeito, né? E então Israel resolveu atacar. Odea, eu estava assistindo uma entrevista do Scott Galloway com um cara chamado Dan Senor e ele estava até falando um pouco disso, que tem um lado até de branding nisso tudo, né? E que o que acontece é que também Israel estava muito se posicionando, né, ao longo do tempo, dos últimos anos, como Davi, né, como a vítima. E agora ele está realmente se posicionando como Golias, como uma força estabilizadora. E ele acabou mostrando toda a capacidade, né, que o país tem de realmente tomar decisões, fazer operações autônomas aos Estados Unidos, né? Existe uma discussão de que, sim, os Estados Unidos sabiam que isso ia acontecer, né? Estavam aware de alguma forma, mas não a magnitude, não exatamente como seria. Então, acho que tem um ponto interessante. E me chamou a atenção também que parece que o serviço de inteligência, né, israelense está tão bem infiltrado no Irã que eles conseguiram realmente colocar assim, a localização de quem são os principais pessoas, né, os líderes militares, onde que estão as principais cabeças e os principais professores ou arquitetos de uma possível bomba nuclear, e que foi um ataque bastante centrado nisso, de tirar essa capacidade de avanço nuclear e também de acabar com a cadeia, né, de comando, de alguma forma, militar para esse tipo de ataque. E que eles não foram em cima do governo efetivamente, né, das lideranças políticas, mas sim dessas coisas, e também protegeram
toda a parte de infraestrutura de petróleo, que é um dos problemas grandes também, né? O que vai acontecer agora com essa potencial guerra, que está cada vez mais crescendo ali no Oriente Médio, e o impacto que isso vai ter no preço do petróleo, na economia mundial, que também tem uma outra esfera aqui, né? Sim, sim, os desdobramentos são muito preocupantes, assim, acho que a gente não sabe, está no começo, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, se isso deve escalar ainda mais, se outros países vão se envolver, né, acho que a gente sabe que, por exemplo, o Irã pode querer atacar bases dos Estados Unidos na região, né, como no Catar ou no Bahrein. Enfim, alta nos preços do petróleo é um temor mundial, né, isso pode acontecer. E até nos países vizinhos ali, como Egito, Arábia Saudita, também podem entrar nessa confusão, né? Enfim, também tem uma dúvida sobre como os Estados Unidos vai se posicionar, né, nessa história, porque no começo ficou até uma discussão se foi a revelia, né, dos Estados Unidos ou não. Depois a gente entendeu que havia, como você falou, uma expectativa, mas não sabia se exatamente no momento que isso ia acontecer, né? Mas acho que essa é mais uma cartada do Benjamin Netanyahu, né? Mais uma cartada importante em que ele, como você falou, se reafirma, né? Se consolida aí como uma autoridade na região a ser temida, né? Então, e acho interessante esse momento, assim, porque tira um pouco o foco, de fato, dessa conversa sobre a crise humanitária em Gaza. Então, acho que foi uma jogada muito inteligente da parte dele também. Acho que ele mexeu várias peças aí nesse xadrez. Odea, e uma coisa é que assim, né? Bem ou mal é uma guerra. Tem gente morrendo. E, obviamente, é muito triste ver o mundo, de novo, né? Passando por isso, ampliando todos esses conflitos nesse momento que a gente está. Eu lembro muito, né, de que tem um seriado que a gente assistiu, Dea, você também, que eu esqueci o nome, mas que eles falavam, né, que eles planejavam fazer um ataque tão sério contra Israel e os judeus que não ia ter outra alternativa que não fosse, né, Israel contra-atacar de uma forma tão bruta que aos poucos ia fazer com que um monte de países, né, e um monte de gente se virasse contra. Eu lembro tanto disso, Dea, assim. Falda é uma aula. Falda, exato. Falda é uma Tava tentando aula. lembrar Eu o acho nome. que para quem quer entender um pouquinho e participar um pouco mais de contexto sobre isso, Falda é uma aula. É um seriado que eu acho que teve três temporadas. Eu sei que eles estão gravando outra. Então, depois eles fazem muito intervalado. Assim, tem muito tempo entre uma temporada e outra. É uma pena, porque é um seriado muito bom. Eu já assisti a primeira temporada acho que umas 2 vezes. Eu acho que eu vou reassistir. E é muito realista. Ele é muito realista, né? Ele foi, enfim, a equipe que trabalha, desde os roteiristas até os atores, são pessoas que participaram do exército israelense, então eles sabem exatamente que tipo de iniciativas, enfim, os inimigos têm, fazem, como que eles resolvem, isso é muito realista. Eu acho que é muito interessante para quem quiser aprender um pouco mais sobre o conflito. E uma coisa que me impressionou muito em Falda, impressionou no sentido de assim, né? Eu já sabia que isso acontecia, mas, né, o drama e a ficção e tem esse poder, né? A arte tem esse poder de trazer para as pessoas, é o quanto tudo isso é muito pessoal para eles, né? Porque ao longo do tempo é isso, assim, é o amigo que morreu no ataque do não sei o quê, é o outro parente que a gente de longe acaba vendo com um certo distanciamento, mas para eles tudo isso é muito, muito, muito pessoal. E eu acho que para mim foi impressionante ver as cenas, né, dos ataques, né, do ataque iraniano contra, né, Israel. E você vê, né, as bombas ali, o Iron Dome, né, então quer dizer, o domo de aço protegendo e destruindo grande parte disso, mas mesmo assim algumas bombas furando e caindo. E eu acho que, né, essas cenas são muito impressionantes e tem aí um conflito com um risco muito grande para todos os lados, né, acontecendo. Sem dúvida, a gente vê, enfim, já teve um saldo aí de 9 a 13 mortos em Israel, mais de 100 feridos, né, e do lado do Irã, cerca de 78 mortos, dezenas de feridos, né, e acho que a angústia da população, sem saber o que vai acontecer. Eu acho que Israel, Tel Aviv, tem essa região, né, que se sente protegida pelo Iron Dome,
Mas lembrando que o Iron Dome não protege contra todos os tipos de mísseis, né? Existem mísseis que não conseguem ser interceptados por essa cortina, né, de aço, de ferro, que eles chamam. Então, acho que vão ser dias muito difíceis para quem está lá. Eu acho que tem muita gente que nos ouve, provavelmente tem parentes, familiares na região, então acho que vai ser muito difícil. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Espero que isso seja resolvido de forma diplomática, eventualmente, um novo regime no Irã, algo assim, nos próximos dias. E uma coisa que eu achei interessante, né, que eu li no The Atlantic também, foi, né, a definição do que é um ataque, que o ChatGPT me ajudou a traduzir, gente. Ele traduziu como preemptivo. Não sei se essa palavra existe, mas vem certamente do inglês do preemptive, né? Assim, de você esvaziar um ataque que, na verdade, isso é uma reação legal, né? Então, isso é entendido como algo legal, né? No mundo militar e geopolítico, que é quando você está esvaziando uma ameaça iminente de ataque. Né? Então, eles dão exemplos de que um exemplo disso foi a Guerra dos 6 Dias, por exemplo. E que existe um outro que é um ataque preventivo, que é quando você ataca com base numa ameaça futura, né? Mas que não tem nada iminente. E que existem uma série de guerras, né? Os Estados Unidos para o Iraque, o Japão em Pearl Harbor, em que isso aconteceu. E que esse tipo de ataque não é considerado, né? É geralmente visto como um ataque ilegal. Então, acho que também tem esse ponto que é interessante. Eu acho que quando a gente fala em desenvolver arma nuclear, é uma coisa que, assim, né, não é do dia para a noite, né? Não tem uma iminência de, vai ser agora, porque eles querem impedir que o Irã tenha. Mas, com certeza, eu estava até ouvindo opiniões de que daqui para frente o Irã vai ser muito cuidadoso, né? E vai ter bases subterrâneas para desenvolver essas coisas. Então, realmente, eu acho que a escalada começa a ficar maior ainda, porque começa a entrar numa situação que simplesmente lá machucar um pouco o inimigo e voltar para casa é mais perigoso no médio prazo. Então eu acho que por isso que é tão preocupante também, né? Quando essas coisas acontecem, a gente sabe que isso tudo vai ter desdobramentos muito maiores, porque a coisa com certeza não vai parar aqui. Então a gente precisa entender, eu acho que eles deram uma parada agora, que é a ideia de voltar para a mesa para negociar, mas a gente sabe que isso começa a ter desdobramentos cada vez maiores, né? É interessante observar também o tipo de tecnologia que cada lado tem, né? Eu acho que Israel tem nesse sentido, né? No sentido de poderio militar, eles são muito mais avançados tecnologicamente, né? Então eles têm desde drones e outras ferramentas muito mais sofisticadas, drones leves, baratos, né? Super eficazes. Eles têm, enfim, uma logística aérea super inovadora, que dispensa reabastecimento, pode voar por muito mais horas. Tem muitas startups, né? Israel é conhecida como a Startup Nation, então tem muita gente trabalhando nessa área militar, desenvolvendo inovação, né? E lembra um pouco a estratégia da Ucrânia, né? Que a Ucrânia sempre foi um país muito menor, com muito menos capacidade, né, do que a Rússia, mas que surpreende o inimigo com muita criatividade, agilidade, inovação, né, como foi agora recentemente com esse ataque a uma base aérea russa, né, em que ele destruiu, 40 aviões russos, usando uma estratégia extremamente surpreendente, né? Ele colocou, 150 drones num caminhão e transportou esse caminhão por terra até a Sibéria, até chegar perto dessa base aérea, ou seja, um lugar onde os drones tinham autonomia para voar, e de lá eles saíram e fizeram esse estrago na Força Aérea Russa, realmente gerando um prejuízo gigante para os russos. Então, acho que essa guerra vai ser uma guerra em que a gente vai ver um pouco melhor essa capacidade também de Israel de responder com muito mais tecnologia do que o Irã. E os Estados Unidos também estão em meio a 1000 protestos e 1000 acontecimentos, assassinato de parlamentares americanos, manifestações nas ruas. Fê, conta pra gente um pouco o que está acontecendo lá. A coisa escalou bastante, né? Então, eu acho que tudo começou com essas ações, né, do ICE, né, do pessoal lá que cuida de imigração e tudo, indo em lugares tipo uma Home Depot,
né, que é uma loja de material de construção, uma, sei lá, plantação de morango, e mostrando um monte de cenas e situações deles irem lá meio prenderem todo mundo. E, obviamente, eles sempre falam que as pessoas lá estavam envolvidas, ou aqueles negócios estavam envolvidos em, né, crimes ou atividades ilícitas, mas, por outro lado, ouvindo depoimentos de uma série de imigrantes que trabalham nos Estados Unidos há muitos anos. E a grande verdade, Déia, é que, assim, nos Estados Unidos, né, ninguém, os americanos, tal, ninguém quer ir limpar banheiro, né? Ninguém quer ir fazer o trabalho ali de base. E eles contam com muitos imigrantes que vão para os Estados Unidos de uma situação de vulnerabilidade, pobreza e tudo, e acabam prestando uma série de serviços, né? Seja de alimentação, de um monte de coisa para essa população, e que existe esse negócio de que, poxa, assim, tem muita gente que está há muitos anos fazendo um trabalho, né, correto, pagando imposto e tudo, e que deveria ter um caminho para essas pessoas se tornarem cidadãs, né? E que são pessoas importantes, tanto que tem, né, cidades que são os lugares que são mais os santuários, que teoricamente, se você não faz nada de errado, né, existe uma certa noção de que tudo bem se você não é, né, undocumented, se você não tem sua documentação, e que eles começaram a ir atrás das pessoas em geral. E os imigrantes estavam com medo de sair de casa, né? E aí começaram uma série de protestos. No meio desses protestos, obviamente, uma parte dos protestos mais tranquila, sem violência, e alguns protestantes fazendo realmente confusão, como a gente vê em todo tipo de protesto assim. E aí o Trump mandou a Guarda Nacional para a Califórnia para ajudar com os protestos. E aí começou uma discussão grande, porque teoricamente a Guarda Nacional não pode ser enviada sem, né, o consentimento, né, ou o acordo do governador. O Trump fez isso e começou uma disputa ali, né, do governo federal contra o governo da Califórnia, né, e do Gavin Newsom, que é conhecido publicamente, né, assim, uma liderança democrata com uma mentalidade que se posiciona sempre contra o Trump e tudo, e começou uma grande disputa em cima disso, em que, obviamente, a partir do momento que você está vendo a Guarda Nacional lá fazendo, né, a segurança de uma forma super ostensiva, isso também gera uma revolta maior. Então eles falando, puxa, no fim tudo que o Trump quer é que isso escale, que comece a ter mais violência, e que, com isso, a situação meio que saia do controle para ele ser, né, ter a narrativa de que precisou dele, de que a Califórnia é mal gerenciada e dele ser o mártir no meio dessa situação toda. Então, acho que esse foi o começo da conversa. O Trump, inclusive, aliás, o Gavin Newsom, inclusive, fez até alguns apelos à população, né, da Califórnia, pedindo para que ela não se envolvesse em confrontos físicos, que não fizessem arruaça, que evitassem a escalada dos conflitos, porque esse era o jogo do Trump. Então era um apelo assim, não vamos jogar esse jogo, não façam nada agressivo, fiquem em paz, porque se vocês fizerem, escalarem isso, a gente está dando a ele o que ele quer, né? Então ele fez esse apelo que foi muito importante, assim, foi muito interessante ver isso, né? E você sabe, me lembrou um pouco quando teve, né, aquelas manifestações do Black Lives Matter, né, que teve, assim, manifestações muito bonitas, né, nos Estados Unidos e tal, e algumas que obviamente foram menos bonitas e começaram a ter violência, e até algumas manifestações que já aconteceram no Brasil também, que tinha um pouco o negócio, olha, se começar a dar confusão, senta, entendeu? Porque daí a polícia consegue saber quem que são as pessoas que estão na confusão, quem não é, e consegue de alguma forma, né, ter e manter essa narrativa de que está sendo uma manifestação pacífica. Mas de qualquer forma, começou essa situação toda. Ficou famosa uma cena essa semana, né, de uma repórter australiana que tomou uma bala de borracha na perna, entendeu? No meio de uma confusão. Então, assim, a violência acontecendo ali. A justificativa da Casa Branca é que eles estavam, né, restaurando a ordem, que eles eram arruaceiros pagos, uma esquerda radical. Parece, pelo que eu ouvi,
né, que existe um pouco uma situação em que a Guarda Nacional pode proteger prédios públicos, eles estavam fazendo isso na frente, né, do prédio ali da ICE, então teve algumas coisas assim, mas o entendimento é de que realmente, né, esse envolvimento foi ilegal e realmente um espetáculo, né, mais um espetáculo do Trump. E aí o Gavin Newsom, numa declaração pública, falou que o Trump não é rei e que ele tem que parar de agir como um rei. E esse envolvimento, né, da Guarda Nacional foi realmente entendida como ilegal e parte do espetáculo político autoritário. E aí, durante a semana, na quinta-feira, um senador, né, que é um senador pela Califórnia, chamado Alex Padilha, ele parece que estava tentando respostas, né, da Secretaria ali de Homeland Security, em que a secretária é a Kristi Noem, que é uma mulher que está sempre de cabelo comprido, boné, toda bonita e tal, que ficou de alguma forma famosa porque ela que fez as cenas, né, gravando dentro do presídio de El Salvador e falando, né, que se você for para os Estados Unidos ilegalmente, você iria parar ali. Então ela acabou virando uma pessoa... super lembro. Você lembra? Por isso que eu falei, falam que ela é a Barbie quase simbólica. Quase simbólica, né? Exato, aquilo. Né? E ele descobriu, ele estava, parece que, fazendo algumas perguntas, né, tentando respostas dessa secretaria, e aí ele ficou sabendo que a secretária estava fazendo uma coletiva de imprensa no prédio onde ele estava, e ele resolveu ir até a coletiva de imprensa para fazer algumas perguntas para a secretária. E ele chegou lá, era uma coletiva de imprensa, então isso foi filmado de todos os ângulos possíveis e imaginários, né? E ele chegou lá querendo fazer essas perguntas. A segurança pegou ele, arrastou ele para fora da sala, né? E a Kristi, né, o governo americano, todo mundo fala que não, ele falhou em se identificar, ele deveria ter se identificado como senador antes e tudo. E assim, é um absurdo o quanto eles mentem descaradamente, porque você percebe, tá em todos os lugares esse vídeo, e ele fala, eu sou o senador Alex Padilha, e eu tenho uma pergunta para a secretária, né? E eles pegam o cara, arrastam ele para fora da sala, deitam ele no chão e algemam ele, né? E foi uma cena extremamente pesada, né? Assim, aqui em casa, eu com os meus advogados, meus familiares, assim, meu Deus, estava no exercício como senador, a hora que ele se identifica. Então, assim, esse é o tipo de forma que o governo trata os seus opositores, né? E aí começou aquela coisa, gente, se eles fazem isso com um senador, imagina o que ele não faria com você. E teve uma matéria no The Atlantic, né, em que o Gavin Newsom fala que ele acordou um homem diferente depois que ele viu essa cena do Alex Padilha. Porque isso realmente foi uma coisa que, assim, acho que tirou a galera do sério em um outro patamar, né? E que ele já tinha feito uma declaração falando que o Trump não é rei e que ele tem que parar de agir como um. E acho que daí esse tema agora, né, de falar e associar o Trump a um rei, virou um tema muito grande, né, Dea? Conte pra gente das manifestações. Sim, eu acho que desde sábado, né, que começaram a acontecer várias manifestações nos Estados Unidos inteiro, principalmente em cidades como Austin, né, cidades consideradas mais progressistas, né, Austin e a Filadélfia também, manifestações com a frase No Kings, né, muitas vezes a hashtag No Kings, fazendo uma referência ao fato de que os Estados Unidos foi fundado, né, como uma república antimonarquista, né, onde o poder tem que ser limitado e distribuído, sem reis, sem coroas, né, sem líderes absolutistas, né. E isso é uma resposta a esse empoderamento do Trump, né, essa maneira como ele se comporta de forma surpreendente a cada dia, né, todo mundo vendo ele tomar atitudes realmente autocráticas, né, dentro de uma república que sempre foi considerada muito estável, né, os Estados Unidos sempre como um exemplo de distribuição de poder, inclusive é um lugar onde os estados têm muito poder em relação à federação, né, a gente sabe que os estados têm poder de legislar, tem uma série de
de iniciativas que eles podem tomar, independentemente do governo federal. Então, isso está gerando uma série de manifestações, está se tornando um movimento, né, No Kings. E isso aconteceu ontem, principalmente durante um desfile. A gente até comentou aqui num duplo clique anterior que os Estados Unidos, que o Trump chamou, criou aí uma grande demonstração militar no Dia da Bandeira, que foi ontem. E foi o dia do aniversário dele. Uma coincidência incrível, né? Ele fazer essa comemoração, essa celebração militar no dia do aniversário dele. O dia do aniversário do rei, loucura, né? Gente. Nada mais comum do que uma grande comemoração nacional, né, Nada mais natural. O dia que ele fez 79 anos foi celebrado com uma parada militar em Washington, né? Então, é muita coisa junto ao mesmo tempo, realmente reforçando esse posicionamento dele, né? E esse movimento do No Kings aconteceu, como eu falei, em várias cidades americanas, está acontecendo nas redes sociais também, as pessoas estão fazendo isso viralizar, fotos, frases, cartazes, né? Tentando dar a isso uma importância maior para que isso se torne aí algo que possa incomodar de fato o Trump, né? Então achei bem interessante isso acontecer nesse dia de ontem, marcando aí tentando frustrar essa iniciativa dele de ganhar todo esse protagonismo aí no Dia da Bandeira. E eu acho que, assim, precisa ter tudo isso, né? Precisa ter o marketing, né? Eu acho que quando você começa a falar isso, né, de No Kings, né, vamos lá e vamos dethrone, meu Deus do céu, como se fala isso em português? A gente, né, com a nossa discussão aqui em inglês e português toda hora, né? Como derrubar, derrubar, como interromper. Tem uma coisa, né? Mas tirar, né, ele do reinado. Então, eu acho que começam a ter algumas analogias que são mais poderosas do ponto de vista de comunicação. Existe, sem dúvida, né? Black Lives Matter. Black Lives Matter começou assim, né? Foi um assassinato do George Floyd, e aquilo começou, né, nas redes sociais, essa hashtag Black Lives Matter, e isso começou a ganhar uma super... O Me Too também, acho que são vários movimentos que começam, tem um gatilho sempre, mas aquilo vai ganhando, né, vai crescendo e vai ganhando esse poder de movimentar as pessoas, de unir as pessoas em torno de uma mesma causa, né? Eu acho que No Kings talvez seja o começo possa vir a ser algo Perfeito. assim. Eu acho que essa semana a gente viu esse nascimento do No Kings e a gente tá vendo, né, o Gavin Newsom se tornar uma voz muito importante nacionalmente para a liderança democrática, né? Eu acho que ele não é... Ele era um cara que talvez fosse um pouco, né, woke demais. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Mas eu acho que ele tá ganhando uma força grande. Um ponto, né, que para mim sempre vem, e todo mundo que ouve Duplo Clique há mais tempo, né, ouve a gente falar sempre, é assim, o poder nesse momento que as mídias sociais têm, né? E que os bilionários e tudo isso, porque a direita radical acaba dominando a narrativa, porque ela usa uma linguagem super emocional, visuais super fortes, um monte de desinformação e fake news e tudo isso. E essa manipulação das massas que pode fazer com que isso não vire um movimento como o Black Lives Matter, porque no fim do dia, né, os caras falam, não, os mexicanos estão botando fogo em Los Angeles, é isso que o Trump está indo fazer. E a quantidade de gente que acaba acreditando numa narrativa, né, super enviesada e está mostrando o quanto isso pode colocar em risco a democracia do país que simbolizava a democracia no mundo, né? Liberdade, né? Acho que um país sempre muito marcado pela liberdade. Mas interessante isso que você falou, porque a gente sempre, né, quando vê essas discussões aí sobre o papel, essa semana teve uma discussão interessante, né, sobre onde está Obama, né? Foi tema de um podcast dos nossos queridos, né, Kara Swisher e Scott Galloway. Uma matéria no porque The eles Atlantic, estavam assim, né? tipo, cadê? O Obama talvez seja a única, né? né? Ele talvez seja a única pessoa que pudesse se levantar ou liderar um levante contra o Trump. E, no entanto, o Obama está jogando golfe, o Obama está jantando com celebridades, o Obama está curtindo a vida, né? Ele não parece estar muito interessado em fazer
oposição a isso tudo que está acontecendo. Então, achei super interessante esse ponto, né? Onde está Obama e por que que ele está tão desengajado desse debate, onde a gente precisa de vozes importantes. Então, achei super legal isso que você trouxe do Gavin Newsom, de repente ser um potencial aí opositor, alguém que vá conseguir levantar, enfim, outros políticos e tentar fazer com que o Partido Democrata saia dessa letargia, né? Eles estão letárgicos, eles não conseguem fazer frente ao Trump, ninguém se organizou. Gente, se a gente pensar que Kamala Harris também sumiu, Então, Alejandro Ocasio-Cortez, essas vozes, né? Bernie Sanders, Elizabeth Warren. A AOC ainda estava nos comícios todos com o Bernie Sanders, que eles estavam indo, né? Mas que era Fight Oligarchs. Agora eu acho que no Kings talvez comece a ser um pouco mais forte. Mas eles estão tentando se articular, mas não é uma voz forte, né? Assim, eu acho que parece que o negócio do Obama existe... Mas eles são nomes que não estão... São nomes fortes, mas que, assim, de alguma forma, eles não estão conseguindo se organizar. Não sei se existe dentro do partido alguma questão aí de quem vai liderar isso, se existem rixas dentro do partido. O fato é que, assim, está demorando muito já estamos em junho, quase julho. Né? O Trump tomou posse em janeiro, né? E até agora ninguém conseguiu. Tá demorando, mas assim, né? São 6 meses de 4 anos. Faltam 3 anos e meio. Sim. O que vai acontecer Mas com os muito Estados tempo para Unidos? deixar ele governar sozinho, assim, exatamente. Né? Se isso tudo aconteceu em 6 meses, o que vai acontecer em 3 anos e meio, né? Entendeu? Assim, é surreal. É surreal. E o Bernie Sanders, eu estava assistindo ele fez, né, um pronunciamento, acho que desse jeito, e ele faz até uma comparação com Martin Luther King, né, e de como que eles aprenderam que é importante. Ele usa, né, um termo de consistência e não sei, né, se é responsabilidade, é uma segunda palavra, mas querendo dizer assim, né, conseguindo manter os atos e as coisas e não transformar a narrativa e trazer tudo isso que a mudança vem, né? E ele querendo dizer assim, cara, a gente tem que continuar com os comícios, tem que continuar trazendo, porque os democratas têm... E eu tava... O podcast que você não tava, gata, mas que eu sei que você ouviu. Aquela entrevista com Ezra Klein e tudo que eu comentei no podcast, né? Que eles falam quanto os democratas acabam sendo muito processuais, né? Eles confiam no sistema, então vamos lá, vamos treinar a próxima liderança, vamos chegar nos eleitores para o próximo ciclo eleitoral. Tem uma coisa toda assim acontecendo, mas tem ameaças iminentes que estão acontecendo agora. Né? E eu acho que até quando o Gavin Newsom vira e fala, eu acordei um outro homem, todos eles estão entendendo que assim, não tá mais no momento de você falar, não sei se eu vou me posicionar tão forte, porque eu não sei qual vai ser a aceitação disso ou não. E acho que isso que também é o pedido, de alguma forma, pro Obama se posicionar, né? Existe quase que uma regra de bons modos, né? De que depois que a pessoa é presidente, ela sai um pouco do meio, né, político, e ela vai para uma posição, de alguma forma, ali de... Né, realmente behind the scenes e deixa para os novos, né, o espaço. Mas essa não é uma situação qualquer. É uma situação muito diferente que os Estados Unidos nunca viveu. Né? Odea, e antes da gente entrar em A... Então, só um comentário rápido. Antes de entrar em A, né, eu estava conversando com alguns amigos que estavam falando, mas vocês só ficam falando dos Estados Unidos no duplo clique, né? Vocês não falam do Brasil, vocês não falam de outras coisas, vocês não vão falar o que aconteceu no STF e tudo. E eu acho que existe um lado que, assim, a gente está olhando tudo isso dos Estados Unidos e isso é uma forma muito interessante da gente refletir sobre temas muito importantes, né? Sem tanta paixão. Se a gente começa a falar aqui de política nacional, vai ter gente que vai concordar com ponto, gente que não sei o quê, e para de ouvir. E eu acho que, no fundo, assim, algumas coisas estão acontecendo no mundo acabam sendo formas da gente falar de temas e princípios super importantes. E essas coisas acabam replicando e acontecendo por aqui, né? Então, acho que é muito... Nem combinei de falar isso com a Dea, mas eu sei que é um pouco o que a gente pensa, né? Mas acho que a gente está vendo movimentos... Acho que a gente também... E a gente também está vendo um momento na história da humanidade, né? Então, assim, acho que muito do que está acontecendo hoje, em termos de geopolítica global, é muito impactante em todos os setores, em todas as regiões. Então, assim, talvez 5 anos atrás não fosse assim, né? Mas eu acho que neste momento que nós estamos vivendo hoje... A história está sendo escrita, né, Dea? E eu lembro de estar em Davos esse ano e eu vi
numa das primeiras palestras que eu assisti, 2025, o noticiário vai se originar em Washington. E eu falei, nossa, será que, tipo, todo mundo acha que tudo vai girar em torno do Trump? E é o que a gente está assistindo em qualquer, se você pegar qualquer jornal E Israel de outras tá partes do conseguindo ter o seu mundo. papel nisso tudo. Desculpa, piadas à parte. Com uma Sim, situação sim, tão sim. séria. Desculpa, ouvintes amados. Entendeu? Mas eu acho que, assim, o Trump, a cada semana, toma iniciativas, né, toma decisões que impactam todo mundo. E nós também aqui no Brasil, de alguma forma. Então, acho que é uma presidência que está indo muito além das fronteiras americanas. E a gente precisa entender esse jogo geopolítico, né? Então, acho que tem muito a ver com... E como a Fê falou, concordo plenamente, a gente já falou isso muitas vezes também entre nós, né? O Brasil está sempre uns 2 ou 3 anos atrasado em relação aos Estados Unidos. A gente segue culturalmente uma agenda americana, né? Eu, quando estou na Europa, sinto muito isso, assim, o Brasil segue muito desde a cultura, desde a ética de trabalho, né, da gente, a gente segue o jeito americano de trabalhar. Eu acho que a gente segue uma cultura, talvez por ter consumido muito tempo uma cultura americana, a gente está hoje muito atrelado, eu acho, aos Estados Unidos em vários sentidos, né? Então eu acho que para a gente estudar, não é só porque o Trump é importante, o que ele está fazendo é importante para o mundo, mas é importante para a gente também no Brasil. Perfeito, Dea. E a gente, né, quando a gente começou esse podcast, a gente começou falando, vamos falar um pouco das notícias, das tendências, e algumas dessas notícias estão desenhando, como a Dea falou, todo o cenário geopolítico e vão ter desdobramentos em todas as esferas, né? Então, e aí, usando essa deixa, né, de grandes movimentos e da história sendo escrita agora, também temos novidades do campo de tecnologia IA, né, Dea? Mas eu quero que você comece contando da Vivatech. Então, eu fui no meu segundo Vivatech, né? O Vivatech é um festival de tecnologia e economia, inovação, criatividade, que acontece sempre em Paris. É organizado pelo Publicis Group, que é o maior grupo de comunicação hoje do mundo. Já está na sua 9ª edição. Ano que vem eles vão comemorar 10 anos. E desde que eu comecei a acompanhar o Vivatech, sempre me impressionou a qualidade dos speakers, né? Ele tem realmente um conteúdo raro da gente encontrar por aí, né? Eu acho que ano passado eu vi o Dario Amodei falar, eu vi o Elon Musk falar, Yann LeCun, e todo um ecossistema europeu que a gente não acompanha tanto do Brasil, a gente acaba acompanhando mais o que acontece nos Estados Unidos, né? Só para complementar o que eu falei agora há pouco, a gente olha muito para o que está acontecendo no Silicon Valley, o que está acontecendo em Nova York, a gente olha menos para o que está acontecendo na Europa. E também porque a Europa não é considerada hoje um player assim, de destaque quando a gente fala de tecnologia, né? E isso historicamente acontece, a gente também já falou disso várias vezes aqui no podcast, porque a Europa tem um ambiente muito mais regulado, né? Sempre nascem na Europa as primeiras legislações a respeito de novas tecnologias, né? Então a Europa tem uma preocupação de preservar a privacidade dos cidadãos, de evitar que a tecnologia seja usada para, enfim, explorar vulnerabilidades dos menos favorecidos. Então existe uma postura da Europa muito mais pró-regulação. E, de uma certa forma, isso inibe, sim, o ambiente competitivo aqui, né? Por isso que os Estados Unidos tem aquela frase famosa que eles adoram, né? Que a gente prefere pedir desculpa do que pedir licença, né? Então, os Estados Unidos é move fast and break things. Primeiro eles vão, fazem, né? Disruptam, né, categorias inteiras, indústrias inteiras, e depois eles vão lidar com as externalidades, né? Então essa é uma maneira de pensar e que deu aos Estados Unidos talvez esse protagonismo aí na corrida tecnológica e deixou a Europa um pouco preocupada agora. E esse sentimento que eu vejo acontecer aqui. Acho que eu estava no SXSW de Londres na semana passada e agora no Vivatech, então você sente que existe uma tensão no ar, né, de assistir essa polarização da inteligência artificial entre Estados Unidos e China, e a Europa vai fazer o quê? Vai ficar assistindo? Dea, eu acho que quando a gente fala de Europa, né, a única empresa que chamou atenção nos últimos anos foi a Mistral, que é uma empresa que com pouquíssima gente é bonita, né? Pouquíssimas pessoas foi capaz de fazer, né, modelos que competem com os modelos americanos. Então acho que essa foi uma empresa que teve aí uma
uma importância muito grande. E isso que você está falando um pouco, né, desse ambiente sobre regulação e tal, a gente viu a Europa, né, liderando e fazendo durante 2 anos, né, o AI Safety, que começou em Londres e tudo, e que nesse ano, quando aconteceu em Paris, já deixou de ser Safety o tema principal e virou AI Action. Porque realmente o que eles há 2, 3 anos atrás estavam falando, gente, vamos com calma, vamos regulamentar, vamos entender como que a gente vai fazer isso para não ter uma disruptura negativa. Nesse ano todo mundo já entendeu de que essa briga já era. A coisa já está acontecendo e agora eles têm que voltar para a corrida para não ficar para trás, né? Então foi a sensação que você teve? Super. E o fato de ter estado numa semana em Londres e na semana seguinte em Paris, também fica nítida uma tentativa aí é uma competição. Paris e Londres sempre tiveram uma certa rixa, né, como metrópoles e tal, qual era mais avançada até ou guerras do mais passado, visitada. né? Exato. E hoje existe uma tentativa de se posicionar ali como protagonista da inteligência artificial na Europa. Então, como agora, depois do Brexit, né, o Reino Unido se coloca como quase que um país independente ali, e Londres tradicionalmente sempre foi considerada uma capital de startup, sempre foi considerada talvez a capital europeia da inovação. Agora Paris está correndo por fora. O Macron já tem um tempo que ele está promovendo vários incentivos e vários investimentos em inovação. E nesse ano, especialmente, o Macron estava no Vivatech. Ele foi, não é a primeira vez que ele vai. Ele já esteve lá em outras ocasiões, mas o ano passado, inclusive, ele foi anunciado, acabou não indo na última hora porque ele teve uma outra agenda, mas ele acabou estando esse ano no palco do Vivatech no primeiro dia para participar de um painel junto com o Arthur Mensch, que é o CEO e fundador da Mistral AI, que é a principal empresa francesa de inteligência artificial hoje, é onde o governo e todo mundo está colocando todas essas fichas, né? Ela é a OpenAI francesa, digamos OpenAI assim. francesa, é ótimo, exatamente. A OpenAI francesa. Jensen Huang, que é o fundador e CEO da NVIDIA, já vou falar dele aqui rapidamente. O Maurice Levy, que é o chairman do Publicis Group, que é o organizador desse evento, e o Macron. Estavam no palco os 4 para anunciar essa presidente da França. Então, acho que o Vivatech tem esse poder de levar, na verdade é o Maurice Levy que tem esse poder de levar os maiores CEOs da França, alguns dos maiores CEOs mais importantes da Europa, e o presidente da República para o palco do Vivatech. Você conseguiu assistir esse painel, que, assim, amiga? Consegui. Você viu porque eu sou Macron imprensa, lá, só não conseguiu. né? Eu sou imprensa. Imprensas, é muito chique! Você só não conseguiu a selfie do Macron, né? Mas tudo bem, vai. Essa daí eu sei que é difícil. Enfim, dessa vez eu não consegui. A segurança dele muito ostensiva ali. E ele caminhou pelos pavilhões. Não. Ele chegou atrasado no painel dele. E o King Charles, né? Em Londres. Então, quer dizer, olha como tá começando também uma... Verdade, bem lembrado. A importância que esses festivais estão ganhando, né? Está muito além de ser realmente um evento para, né, um público ali de nicho. Estão virando realmente eventos super prestigiados e super importantes. Fiquei muito feliz com a presença deles, porque eu acho que dá um endosso realmente para esses eventos. E uma coisa que foi super interessante, né? A NVIDIA, esse ano, a NVIDIA todos os anos faz a sua GTC, né? GTC, que é a GPU Technology Conference, que é onde eles apresentam os seus produtos, né? Para toda a comunidade de desenvolvedores, para os seus principais clientes no mundo e tal. Esse GTC acontece tradicionalmente na Califórnia. Mas esse ano, excepcionalmente, eles fizeram uma versão, digamos, extraordinária da GTC durante o Vivatech, no primeiro dia do Vivatech. Então você tinha até um credenciamento especial para quem ia só assistir o GTC, né? É só essas palestras no primeiro dia, porque ia ser uma agenda de dia inteiro com todos os lançamentos da NVIDIA do ano. Então foi super rico, porque o Jensen Huang se apresentou pela primeira vez na Europa, depois que a NVIDIA se tornou, acho que uma das empresas mais valiosas do mundo, né? E ele é um showman. Assim, essa palestra, inclusive, para quem tiver curiosidade de assistir, tá no YouTube. É só colocar lá
GTC, NVIDIA VivaTech 2025, a palestra dele acho que está na íntegra. Ele falou durante 1h30, né? Ele é um rockstar, ele chega lá com aquela sua jaqueta de couro, a sua Sempre com a calça jaqueta de preta couro justa, preta. Não, sempre e com a milhões jaqueta de de couro visuals, preta. porque ele tem que ficar falando de hardware, que é uma coisa chata pra dedéu, né? Então eles fazem 1000 animações pra trazer vida à coisa. Não, ele mostra o hardware, ele mostra as GPUs, né? Como se elas fossem produtos de consumidor final. É como se fosse, sei lá, o Tim Cook mostrando o novo iPhone, né? Ele pega uma placa, né, cheia de transistores ali, e mostra, e apresenta, ela sobe ela sai do chão, sobe como se fosse num balcão, a luz vem por cima, e aí no fundo dele uma tela mostrando aquilo. Juro, como se fosse uma apresentação de produto final. E na plateia tem muito desenvolvedor, tem muito cliente, que eles ficam assim excitadíssimos com aquelas possibilidades, né? Ele mostrou uma nova linha de chips chamada Blackwell, que são de ultimíssima geração, custam US$ 3 milhões, é algo assim muito sofisticado. Eu imagino a segurança para isso voar até Paris para poder ser apresentado por ele, né? E ele mostra ao longo dessa 1h30 todos esses produtos e para que eles serão empregados, quais são, né, os potenciais usos disso tudo. Mas ele mostra também, ele traz um lado também que eu achei muito, muito interessante, que é, enfim, da NVIDIA e como líder dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Ela se coloca realmente como o motor dessa revolução. Se a gente parar para pensar, né? Todas essas empresas de tecnologia são clientes da NVIDIA. A NVIDIA está na base do que a OpenAI consegue fazer. A NVIDIA está na base do que a Anthropic pode fazer, né? São essas GPUs, são esses chips, em última análise, que permitem que essas empresas estejam construindo essa nova era de inteligência artificial. Então, eu acho o Jensen Huang hoje a pessoa mais poderosa do mundo, né? Ele é muito discreto, muito humilde, ele não se coloca como tal, mas sem dúvida nenhuma, para mim, ele é a pessoa mais importante do mundo, porque ele está realmente no centro de toda essa corrida tecnológica. E o fato de ele estar lá com o Macron também tem uma outra informação que a gente precisa prestar atenção, né? Ele está trazendo a NVIDIA para cooperar, para colaborar com os governos. A narrativa dele agora é que os países precisam ter soberania de inteligência artificial. Elas não podem depender de outros países, porque a gente está vivendo, como a gente disse nesse podcast várias vezes hoje, um novo momento geopolítico no mundo, né? Então ele está trabalhando ao lado do Macron, ele está se tornando parceiro da Mistral AI, né? Ele já era investidor da Mistral, agora ele é um parceiro para turbinar a inteligência artificial na União Europeia, para que ela tenha autossuficiência, possa ser capaz de construir inteligência artificial, principalmente alinhada com o EU AI Act, né, que é essa nova legislação europeia de proteção aí do desenvolvimento da inteligência artificial, e mostrando que esse é o caminho do futuro para os países, é ter soberania e inteligência artificial. Isso eu achei muito interessante, esse tema, eu achei fascinante, assim, e eu acho que ele vai, com isso, ganhar novos clientes aí no mundo inteiro. Todo mundo vai querer conquistar essa soberania para não depender, enfim, das empresas americanas, nem das empresas chinesas. E ele fez isso de verdade, tá? O Macron, o Jensen Huang contou no palco que ele, costurando esse acordo com a Mistral, ele disse para o presidente, para o Macron, presidente, você vai precisar apoiar a Mistral, que é uma empresa jovem, tem 3 anos de vida. Você vai precisar apoiar essa empresa. Dele assim, como eu faço isso? Aí ele assim, fazendo com que as empresas francesas e europeias apoiem a Mistral também. E ele falou, quem são essas empresas? Aí ele deu uma lista e o Macron passou a mão no telefone, ligou para os CEOs dessa empresa e mandou todo mundo apoiar financeiramente, comprar produtos da Mistral. E a gente ficou na plateia pensando assim, que boa essa área de vendas aí da Mistral, hein? O presidente liga para o CEO, manda do CEO para o CEO do cliente, manda o cliente comprar, você não precisa fazer mais nada, é só abrir, enfim, os pedidos. Então, essa foi, acho que o que mais me chamou atenção nessa palestra do Jensen Huang, esse conceito da soberania e inteligência artificial,
que eu acho que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. Dea, e lembrando que tudo isso tem a ver com a discussão, inclusive, que estava acontecendo há poucas semanas atrás, né, não tantas assim, sobre a guerra de tarifas, né, toda a guerra que estava tendo, que agora tanta coisa aconteceu que a gente de alguma forma esqueceu, mas toda a guerra que também estava acontecendo entre Europa e Estados Unidos, né, sobre as tarifas de importação e se essas tarifas iam ser só sobre bens de produtos reais ou se isso também ia ser sobre serviços, sobre tecnologia, a dependência desses países todos para empresas americanas. Então, quando a gente fala em soberania, em IA, esse assunto nunca esteve tão quente, né, porque existe não só essa discussão toda que a gente está falando agora, né, do poder que o Trump também usa desta forma, né, mas toda essa vulnerabilidade que não pode existir, né. Dea, eu concordo com você, né? Eu não sei se a gente vai substituir o telefone, mas com certeza a gente vai ter um outro gadget que vai ser muito importante. Do mesmo jeito que teve um dia que a gente só tinha computador, a gente passou a ter computador e celular. Teve gente que até nem tem mais computador, mas a maior parte das pessoas tem. Eu acho que vai ter um outro elemento aí. E parte do que a Apple, né? Eu vi algumas entrevistas depois com os executivos da Apple em que, né, eles foram super questionados e eles falaram coisas do tipo assim, a gente ainda não estava feliz o suficiente, né, com que a gente conseguiu alcançar com base no que a gente tinha mostrado no ano anterior. A Apple é famosa no mercado por algumas coisas, né? Assim, a Apple não mostra vaporware, tem essa terminologia no mundo de tecnologia, né, que não é nem hardware nem software, é vapor, sabe assim, que é aquela coisa assim, o cara foi lá, fez uma demo, né, colocou lá umas telas da intenção do que ele quer que isso seja, mas isso não é já um aplicativo ou um software que está operando. Eles geralmente o que eles mostram já está sólido e eles entregam o que eles mostram. Então eles têm uma reputação muito grande disso. O que, gente, devia ser básico, né? Mas não é básico no mundo de tecnologia. Não. Tem alguns eventos de tecnologia que até são assim, olha, isso aqui é a visão. E é importante, você vai fazer um investimento numa empresa, por exemplo, eu que trabalho, né, com tecnologia para empresa, você vai fazer um investimento numa plataforma, numa aplicação, alguma coisa, você tem que saber para que lado aquela empresa está desenvolvendo as suas tecnologias, né? É aquela coisa, cara, eu vou casar com você, mas vamos lá, você quer ter filho, não quer ter filho, né? Qualquer coisa a gente pode se separar, pode, mas eu, em princípio, tenho um investimento em você comprar um telefone, em você fazer um investimento para instalar uma aplicação, aprender a usar isso na tua empresa, fazer um monte de coisa. E esse investimento tem que evoluir para a direção certa. Então, defendendo uma parte, né, dessa visão da indústria, porque tem algumas coisas que é realmente assim, deixa eu te mostrar a direção para a qual a gente está indo, mas essas demonstrações da Apple sempre foram muito concretas. E dessa vez, eles não entregaram. E eles falaram que o que eles apresentaram, sim, já era um software que estava operando, né, mas que eles não estavam contentes, que eles chegaram no nível que eles precisariam para entregar uma experiência que é uma experiência que condiz com algo da Apple. A Apple não é uma empresa que ficou famosa por desenvolver as primeiras tecnologias, né? Assim, muita coisa que a Apple popularizou, aperfeiçoou e ficou famosa por eram tecnologias que já existiam em outras, no mundo de alguma forma. Tem um monte de coisa que Android está na frente da Apple, tem funcionalidades e coisas, mas a Apple acaba sendo muito conhecida por entregar essas coisas numa experiência muito melhor, né? E aí, a hora que você está falando em IA generativa, ainda é difícil, né? A tecnologia não é confiável no sentido de você saber que a resposta, quando você tem, por exemplo, um assistente de voz, em que você pode perguntar tantas coisas. É diferente de você falar, olha, se você pegar um print de uma tela, você consegue circular e acontecer uma coisa, né? A quantidade de possibilidades que a pessoa pode pedir para você naquele contexto é muito limitada versus um assistente de voz. Ninguém na indústria conseguiu até hoje entregar um assistente de voz, né, que realmente você consiga pedir coisas e ele vai executar essas coisas, né, de uma forma efetiva. Então eu acho que talvez eles tenham se adiantado achando que iam conseguir entregar alguma coisa e daí, né, deram uma segurada. E a verdade é que isto não é tão fácil quanto se imaginava. A gente está vendo muitas demos, muitas possibilidades, mas isso ainda não está, né, aprimorado e entregue com o nível de experiência que a Apple realmente tem. Então, acho que defendendo um pouco a minha queridinha Apple, mas eu acho que tem um pouco desse lado. E eles lançaram várias coisas interessantes, né? Assim,
com certeza algumas coisas que a gente está vendo no mercado como um todo, mas tradução simultânea em várias situações diferentes, que eu acho que é super interessante. Várias coisas de personalização. Então, você tem um trainer, por exemplo, que você está saindo para correr, ele sabe como está o tempo, ele sabe se você está cansado, ele sabe para onde você está indo, ele sabe, e ele consegue interagir com você, te motivar ao longo dessa jornada de uma forma muito mais personalizada. Então, acho que tem várias coisas interessantes que eles estão lançando, mas todo mundo esperava algo revolucionário, incrível, que não chegou, né? E eu acho que a gente já rompeu ali um limite de mostrar o que a tecnologia é capaz de fazer, mas para muitas dessas coisas e para um assistente pessoal, a gente ainda não chegou lá, nenhuma empresa chegou. E eu ouço você falar do óculos e eu penso, nossa, estou esperando o óculos da Apple, porque a Apple é famosa por quando entregar a experiência, né, assim, entregar a experiência realmente com um dispositivo que tem um design e tem uma entrega de experiência e uma usabilidade que é realmente acima da média. Pois é, mas eu confesso que eu traí a Apple dessa vez. Você pode super trair, eu acho o máximo a gente testar todas essas coisas, amiga. E eu adorei, confesso que eu tô amando. Depois eu vou aprender melhor. Eu tô começando a mexer nele agora, acho que tem muita coisa para descobrir. Mas dá para ouvir música, dá para fazer call, você faz video call com a família vê o que você tá olhando. É muito legal, muito bom. Amei. Eu quero, quando você chegar em São Paulo, eu quero ver, Dea, quero que você me mostre. A gente faz um café pra gente brincar juntas. Você vai destrinchar ele muito mais rápido que eu, né? Imagina. Mas enfim, entendeu? Você me ensina. O Lars já deve saber tudo, entendeu? Tá com ciúmes. Traz logo pra eu ver como é que mexe. Mas é isso, né? Vamos Queridos, lá? Já passamos de 1 hora, mas essa semana tinha muito assunto, né, amiga? Não deu. Desculpa, quem quis parar antes parou, mas não deu. Era muito assunto bom. Mas é isso aí. Você vai gravar de onde o próximo episódio, Dea? Me conta. Não, o próximo eu tô no Brasil. Acho. Tá bom. Talvez a gente esteja pro domingo. Vamos bater agendas agora. Talvez tenha que ser pro domingo de novo, porque eu vou estar chegando no sábado. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por mais uma semana. Valeu. Nos vemos na próxima. Beijo. Tchau.